Alô, bom dia! Hoje a gente retoma, terça-feira, segunda semana da mesma série. E hoje a gente fala sobre um negócio muito importante. Bom dia, Nilson, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre mais uma etapa da série Hora de Mudar. E hoje a gente vai falar sobre uma parte, cara, é uma parte muito interessante, porém eu não vejo ninguém falando, as pessoas não param para pensar, parece que ninguém entende esse negócio, que são as dicas, né? A gente vai falar sobre o manual perdido, né? O que é o manual perdido? Você quer ver uma coisa? Você imagina o seguinte, você comprou um equipamento, tá? Você comprou, por exemplo, celular, não tem nem equipamento aqui na minha mesa para mostrar para você. Mas você comprou, por exemplo, um automóvel. Isso acontece muito. A gente compra um automóvel novo e agora os automóveis, né, os carros, eles vêm com muita tecnologia, né, cheio de botão, cheio de comandos, né, comandos no volante, no painel, nas portas e tal. E o que acontece? Você pega uma pessoa que vai mexer nesse automóvel, ele não pega o manual e começa a ler para entender o que cada botãozinho daquele ali faz. O que essa pessoa faz? Eu, pelo menos, faço assim. Eu chego lá e começo a mexer. 90% das funções eu descubro fazendo. Então a gente, ser humano, a gente, na verdade, perdeu o manual. A gente não é como o automóvel que diz assim, olha só, tá aqui, né? Esse é o manual do automóvel. Tá aqui, leia tudo ele. Certo? Como é que faz para mudar isso? Como é que faz para mudar aquilo? A gente está falando de mudança. E eu sei que de repente muitas pessoas ficam pensando, nossa, não tem um manual, Alexandre? Tem um manual. Sempre tem um manual. A gente pode até ler o manual. Mas eu vou dizer para você o que acontece quando a gente lê o manual. Quando você vai ler o manual, você vai lá no manual, imagine o seguinte, tem 3, 4, 5, 6 botões ali, né? E aí você vai ler o manual do seu automóvel. Você comprou um carro novo, você vai ler o manual. E aí lá no manual está escrito assim, no botão do meio, aperte para tal função. Aí você olha e você tira uma conclusão, porque o botão do meio é o que está entre um botão da direita e outro botão da esquerda. E você vai lá e aperta aquele botão. E não acontece aquilo que está escrito no manual. Sabe por quê? Porque o cara que escreveu o botão do meio, ele estava pensando do meio entre um outro botão que estava em cima e que estava embaixo. E aí que entra um grande problema. Muitas vezes a gente também tenta ler esse manual. Aqui atrás tem muitos livros sobre comportamento humano, inteligência emocional, mudanças, persuasão, comunicação, liderança. E aí você vai lá e tenta ler esse manual. Por exemplo, vamos pegar um livro de um grande autor, Han Charan. Ele escreveu sobre liderança. E aí você vai lá e lê Pipeline de Liderança, que é um livro que o Han Charan escreveu. E ele vai lá e escreve conforme ele entendeu e conforme ele conseguiu traduzir, né, aquele tema, né? Pipeline. O que é o pipeline? São a escadinha, é uma espécie de funil onde a gente vai evoluindo como líderes. Só que você dá uma olhada lá e você tira as tuas conclusões, baseado naquilo que você entendeu no que ele escreveu. Da mesma forma que você vai encontrar outras pessoas que leram o mesmo livro, mas estão fazendo de maneira diferente. E você quer saber uma coisa? Nenhum está fazendo exatamente igual ao que o Han Charan faria, porque a forma com que ele escreve dá, né, espaço para a interpretação, para o entendimento. Da mesma forma, vamos entender que um manual é perdido, ou seja, se alguém escreveu um manual sobre como a gente pode funcionar, esse manual pode existir e ele pode ser um bom manual, mas vamos combinar, a gente precisa entender como faz esse processo na prática, testando, da mesma forma com que você vai lá no automóvel que você comprou e começa a apertar os botões e você vai ver, opa, funciona assim, funciona assado, e as coisas funcionam. Você quer ver uma coisa? Existem alguns caras que fazem o mesmo trabalho que eu e que eles fazem um evento e aí eles botam brasa no chão, fazem um corredor de brasa,
Se você participou de algum evento, você fez isso que eu vou dizer, me desculpa, mas você é doido. Sabe o que acontece? E aí o cara vai lá e diz assim, para você superar os seus medos, para você chegar aonde poucos chegam, agora você vai caminhar sobre brasas. E as pessoas ficam, né, descalços, vão lá na ponta daquele corredor de brasas e passam correndo sobre as brasas. E aí, nossa, quando elas chegam lá no outro lado, elas dizem, agora que eu superei essas brasas, nada me segura, né? Eu passo sobre tudo que tiver de barreira na minha frente. Uau! Sabe como eu faria se tivesse... Olha, Alexandre, para o teu curso ser um curso legal, tem que botar brasa, né? Se vocês um dia quiserem fazer um curso comigo, dizer assim, Alexandre, tem que ter brasa, a gente quer ter brasa. Eu daria uma outra instrução. Eu diria para você, olha só, tu tem a possibilidade de ir daqui até lá. E tem esse corredorzinho de brasas. E aqui pelo lado, não tem brasa nenhuma. Vai pelo lado. Porque eu não preciso pisar em brasa para provar que eu sou um cara que supera as coisas. Você quer ver outra coisa? Existem pessoas que resolvem saltar de paraquedas. Uau! Mas o cara não é um paraquedista, aquele não é o hobby dele. Aí o maluco vai lá, contrata alguém, esse alguém dá umas explicações para ele dizendo, olha só, a gente vai fazer um salto duplo, e a gente vai entrar na aeronave e a gente vai saltar do avião. E o cara, ok, vamos lá, e ele tem medo de altura. E aí ele vai lá, decola, sobe, quando chega na hora de saltar o cara não quer ir. Porque claro, é contrário, né, a vontade dele, é um instinto de sobrevivência. E aí o cara que é o instrutor grita com ele, xinga ele, e ele chora, e ele treme na porta do avião. Sabe o que acontece? E aí o instrutor empurra ele e eles saltam. Nos primeiros 2 segundos ele tem convicção de que ele fez a coisa errada, de que ele vai morrer. Aí até que arma o paraquedas. E aí as coisas se acalmam aos pouquinhos, a respiração dele vai voltando, e aí eles vêm descendo, e aí ele chega a uma conclusão. Yes, eu sou fodão, eu posso tudo. Meu amigo, esquece esse negócio de estar pensando em superar algum trauma, algum medo e saltar de paraquedas. Se você não gosta de paraquedas, não vai saltar de paraquedas. Se você talvez não esteja muito afim de queimar os pés, porque caminhar sobre a brasa, existe um momento, se você caminhar rapidinho, você não vai queimar os pés. Mas se esse momento for um pouquinho maior, provavelmente você vai queimar os pés. Não existe uma força estranha que salva o cara de paraquedas e nem o cara que pisa na brasa. Você entendeu? E aí que está o problema. Como que você pode ajudar uma pessoa a mudar? Às vezes as pessoas, né, num processo de terapia ou de alguma coisa assim, as pessoas voltam lá no passado e ficam remoendo aquilo que aconteceu de ruim. Pois é, o que aconteceu de ruim aqui na empresa? Ah, eu vou dar um feedback para o fulano. E aí ao dar o feedback você faça com que a pessoa reviva aquela coisa ruim, aquela coisa errada, aquela coisa que não deu resultado. E você continua batendo naquele teclado. Tem um jeito diferente de fazer. É você ajudar a pessoa a olhar para um futuro e conseguir imaginar. Eu já falei aqui algumas vezes. A imaginação talvez seja uma das formas mais poderosas de a gente gerar mudanças na gente e nas pessoas e no mundo. Então, imaginar como seria um resultado positivo. Quem é meu cliente de mentoria que está aqui sabe que eu insisto muito nisso. Eu provoco as pessoas sempre. Descreve o que você imagina do seu futuro. Escreve no papel. Eu até tenho aqui meu cadernão. Escreve no papel. Deixa eu só mostrar para vocês. Porque às vezes as pessoas acham assim, pô, o cara está trovando fiado. Tá aqui, ó. Essa aqui é uma folha que eu usava em 1996. Tá aí, ó. 1996 eu já escrevia imaginando o meu futuro, só que não é só escrever. A imaginação, ela acontece aqui. Certo? Escrever é para organizar. Às vezes você tem diversas, né, linhas de pensamento na área pessoal, área profissional, e aí você precisa pensar. Então o que eu quero que você se dê conta?
que muitas vezes o processo de mudança ele está errado. Porque a gente acaba focando aonde? No problema. Focar no problema. Imagina que hoje você tem, vamos pensar assim, você tem um carro, tá legal? O seu carro não é o carro 0 km, ele não tem a potência que você gostaria, ele não tem aquele som, né, com grave que você gostaria. E aí quando você vai andar com ele, você reclama porque o carro não ultrapassa como você gostaria, você reclama porque o som não dá aquela sensação gostosa quando toca a música preferida sua. Se você continuar remoendo, pensando nesse carro, falando desse carro, nada vai mudar. Agora, se você começar a imaginar o carro que você gosta, visualizar ele. Eu tenho o meu carro desejado assim, claro na minha mente, a cor dele por dentro, como funciona, o som, rapaz, pum, 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 pum. É isso que você precisa alimentar. E quando você alimenta isso, você cria uma coisa chamada estado de espírito adequado para você agir, para você fazer. Então, o que eu estou falando aqui, né, que o manual perdido, que você não vai encontrar em 300 leituras. Embora eu recomende muito livro, muita leitura, quando você quiser mudar, você vai ter que levar em conta essas questões que eu estou falando. Você quer mudar, meu amigo? Ok. Então você precisa entender que a gente precisa mexer na nossa vida, na nossa realidade. Mexer no nosso futuro para olhar para frente. Alexandre, eu quero mexer no meu passado. Sim, eu falei aqui sobre ressignificar. Então se você quiser dar uma olhada aqui na timeline, né, deve estar para baixo aí, tem um dos episódios dessa série que a gente fala sobre ressignificação, onde eu dou para você até mesmo uma técnica extremamente simples, mas que não é tão fácil assim de fazer, que você consegue olhar para o seu passado e ressignificar algo que não é tão bom. Aí você diz assim, ok, Alexandre, mas aonde que está escrito isso? Está escrito nos livros. A questão é que você pode ler o que está escrito sobre ressignificar e entender da sua forma. O melhor jeito de você aprender é fazendo. Ou então modelando alguém que fez. Por isso a importância de por exemplo, um aprendizado presencial e vivencial, quando você vai lá e vivencia, quando você pratica. Praticamente todos os meus treinamentos eu faço muitas vezes os role-playings, eu faço simulações, eu faço as brincadeiras. Para quê? Porque é ali que a pessoa diz assim, eureka, eu descobri. Você não poderia mandar, né, um livro para a pessoa e dizer assim, lê esse negócio aí que você vai entender direitinho como é para fazer. Então aqui entra um outro ponto, é você saber, né, aonde você quer chegar e ter essa clareza, certo? Sempre o seu pensamento direcionado para as coisas que você quer. Então aqui tem um exercício que, na minha opinião, ele é simples de fazer. É você pegar agora um papel e caneta, certo? Preste bem atenção, porque isso aqui vai ser muito importante para você. Você pegar um papel e caneta, né? Algumas pessoas que são meus clientes aqui vão saber, já fizeram, né? Você vai pegar um papel e caneta e vai estabelecer, né, alguma distância do futuro. Por exemplo, você pode estabelecer um prazo, né, para 31 de dezembro, por exemplo. Ou então um prazo para 5 anos. E ali você vai colocar as suas intenções. E o que são as intenções? São o que o pessoal chama de metas, mas uma intenção é diferente de uma meta, certo? Não cabe aqui a gente definir, né, a diferença entre eles, mas o que é uma intenção? Uma intenção é aquilo que você tem vontade, que você tem desejo e que você consegue imaginar, certo? Como eu já falei aqui em outros episódios, eu imagino que eu estarei com o meu corpo com muito menos gordura corporal em dezembro de 2023. Então essa é uma intenção. E obviamente eu estabeleci uma meta, que é um indicador. Mas a intenção é reduzir significativamente a minha gordura corporal. Então eu vejo o meu rosto, eu vejo o meu corpo, meus braços, pernas, tudo, certo? Essa é a visualização. Eu consigo ver a forma que eu vou subir uma escada, que eu vou fazer as coisas da vida e tudo mais. Isso é a visualização, é a imaginação juntando com a visualização. Quando você fizer isso, você intensifica, você bota cores, você cria cenas e tudo mais, você literalmente viaja
para esse mundo. Quando encerrar isso, meu amigo, você guarda lá no futuro e volta para o presente e pensa, ok, agora eu vou trabalhar. Né? E é exatamente por isso que ontem eu fiz a minha corrida. Rapaz, quem viu aqui meus stories, né? Eu botei ali que eu fiz um treino de corrida ontem. E ontem eu peguei meio pesado, que eu tô mancando, né? Não sei o que aconteceu, acho que foi forçar demais, mas não tem problema nenhum, né? É questão de um dia sentindo dores e depois tudo bem. Por quê? Porque quando você vai fazer o teu treino, por exemplo, do esporte, e você está imaginando, você está visualizando o resultado, meu amigo, a motivação é outra. Quando você vai trabalhar na sua empresa, no seu trabalho, e você está visualizando, você está imaginando o resultado futuro, é outra coisa. E isso é um manual perdido, Alexandre? Exatamente. Então, esse é o exercício que eu vou deixar para você. Você vai pegar uma, duas ou três, né? Eu recomendo que você comece com uma, né? Uma intenção de alguma coisa que você queira fazer. E exercita isso por 10 dias, 30 dias. E depois você pode vir aqui, vem aqui no Instagram e me manda um direct. E você vai notar que, rapaz, a coisa mudou. Sabe por quê? Porque a gente está falando sobre a hora de mudar. Agora eu vou pedir para você tomar um cuidado, porque muitas vezes a gente cai nessa asneira, certo? Agora, ultimamente, eu tenho visto algumas empresas que estão fazendo aqueles treinamentos, né, ao ar livre, o TEAL, né, treinamento ao ar livre. E eu participei, né, como aluno, isso há 20 anos atrás, e eu nunca esqueço que a empresa colocou, por exemplo, escalada. A gente tinha que, né, era num hotel muito bonito, e o pessoal do treinamento eram atletas e tal, né? Tinha a psicóloga maluca lá e os atletas, né? Que eram mais malucos ainda. E aí eu lembro que eles colocaram uma corda e eles diziam que a gente precisava subir na vida, subir na carreira. E essa corda, a gente tinha que escalar essa corda, puxando assim. Era um treinamento para gerentes sêniores, todo mundo na faixa aí dos 45, 50 anos. Você acha que alguém conseguiu subir? E eu não esqueço, como se fosse hoje, que aquela psicóloga humilhava os meus colegas e a mim também, dizendo, vocês são os fracos, vocês não conseguiram escalar. Depois tinha piscina lá no lugar e ela estendeu uma corda, 2 cordas assim, para a gente passar caminhando sobre a corda, pisando na corda, né? E segurando numa corda em cima, só que a corda era frouxa. Então, dependendo da situação, você pendia para um lado e você não conseguia se equilibrar e caía na piscina e se molhava todo. Então foi assim extremamente constrangedor, porque eu lembro que uns 2 colegas meus, eles estavam com carteira, com celular no bolso e caíram dentro da piscina, não foram nem avisados. Foi literalmente um caos. Sabe para que serviu aquele treinamento? Para à noite, aqueles que não conseguiram cumprir as tarefas se sentirem muito diminuídos. Então, se você tem uma empresa, meu amigo, tira da cabeça essa frescura de levar a sua equipe de gestores, de vendedores, ter uma experiência diferente porque eles vão aprender. Isso não funciona. Alexandre, não funciona porque você não faz. Eu não faço porque não funciona. Você entendeu? E é esse o ponto. Eu acho legal. Eu, por mim, eu iria gostar de chegar numa empresa e colocar a galera a fazer exercício, correr, tal, tal, tal. Só que, meu amigo, depois que eu estudei, depois de 20 e poucos anos vivendo com gente, eu cheguei a uma conclusão muito clara. Não é isso que muda. A mudança não é caminhar sobre brasas. A mudança não é saltar sobre paraquedas. A mudança está muito em você conseguir encontrar um modelo e conseguir modelar aquilo que funciona. E quando você modela aquilo que funciona, você ter a possibilidade de imaginar como seria se estivesse funcionando. Quando você consegue modelar aquilo que você deseja e consegue imaginar, e ao imaginar você tem uma percepção sensorial de ver, ouvir e sentir claramente, as coisas começam a se transformar. Então, vamos lá, mais uma dica do Manual Perdido. Alexandre, eu quero mudança na minha vida. Ok, então foca na área que você quer mudar.
Você quer, eu quero me transformar no melhor executivo possível. Meu amigo, você não vai se transformar nesse executivo pisando em brasas, saltando em paraquedas ou então atravessando o Uruguai a nado. Agora, se você quer ser um atleta, quer fazer um Ironman você vai nadar, você vai andar de bike e vai correr. Perfeito. Agora sim, você pode treinar natação, você pode treinar bike, você pode treinar corrida. Se você quer participar da prova do Ironman. Agora, se você quer se transformar num executivo diferenciado, um executivo de alto nível, não é no mar, não é na bike e não é ali. Mas então você não recomenda praticar esporte? Claro que sim, eu pratico esporte. Mas quando eu pratico esporte, eu tenho um objetivo claro. Eu tenho uma imaginação e visualização clara. Eu fiz meia maratona e eu nunca esqueço que quando eu fiz meia maratona, a minha imaginação era nítida sobre o ponto de chegada. Eu nunca esqueço que a minha imaginação era eu com os dois braços erguidos assim, passando, com um sorriso no rosto, imaginando que eu tinha vencido, né, a meia maratona, que é 21 quilômetros. Vamos combinar, não é muito, mas para um cara que não era muito prático de corrida, foi uma grande vitória. Mas isso não mudou a tua vida no âmbito profissional? Você não se sentiu mais seguro para dar uma palestra? Não. Isso não muda nada. Pode até ser, como acontece, né, que eu tenho mais histórias para contar quando eu faço palestra. Mas vamos lá. Vamos pegar o professor Mário Sérgio Cortella, o professor Clóvis de Barros Filhos, o Leandro Carnal. Será que esses caras fizeram alguma vez alguma corrida na vida? Acho que não, né? Eu acho que o professor Mário Cortella nem esporte ele pratica, ele já está mais velhinho, está meio pesadinho. Mas o cara é fera no palco, rapaz. Sabe por quê? Porque provavelmente ele passou a vida inteira dele imaginando e focando naquilo que realmente importava. Primeiramente, talvez como professor na universidade, percebendo como ele fazia, né? E como ele poderia fazer para melhorar a sua comunicação, para melhorar a sua influência quando ele falava perante uma plateia. E a partir daquele momento o cara, uau, decolou. Certo? Então, isso que eu quero que você entenda. Muita gente aqui pode pensar assim, mas então o Alexandre está dizendo aqui que não vale a pena praticar esporte. Opa, vale a pena praticar esporte. Eu coloco muitas histórias, principalmente aqui, né, falando sobre academia, sobre esporte, sobre alimentação saudável. Por quê? Porque isso interfere na energia que você vai ter. Você vai ter aquela sensação positiva, né? Você acordar, saber que você vai poder praticar um esporte que você gosta, que você vai poder correr e tudo mais, isso faz toda a diferença. Mas isso não transforma você necessariamente num profissional melhor, diretamente, certo? Então esse é um ponto. E um outro ponto que eu quero trazer aqui para a gente encerrar o nosso papo é sobre a forma que você encara a mudança. Muitas pessoas, quando elas vão mudar, elas têm uma facilidade de encontrar o obstáculo. Ou seja, de perceber o obstáculo, de imaginar o obstáculo. Por exemplo, quando você imagina que você precisa conquistar um cliente novo, né? Você é vendedor, ou você é empresário. Nossa, eu preciso vender para aquela empresa, para aquele cliente e tudo mais. A imaginação, muitas vezes, ela é assim, mas aquela empresa é muito difícil de entrar lá. Eu ouço muito vendedores falando disso. Nossa, Alessandro, aquele cliente é muito importante. Vai ser uma dificuldade chegar lá. E aí, com esse estado de espírito, com essa visualização e com essa imaginação, a probabilidade de você ter, né, o comportamento adequado, a energia adequada, o estado de espírito adequado e conquistar é quase zero. Agora, quando você percebe que existe um obstáculo, mas você imagina além do obstáculo, dizendo assim, rapaz, esse é um clientaço. Eu já consigo até imaginar eu apertando a mão dele e ele dizendo assim, muito obrigado por você ter vindo me atender. Muito obrigado por você ter, né, oferecido esse produto, esse serviço para mim. E aí, quando eu crio essa imaginação, muda totalmente o estado de espírito e a forma com que eu vou encarar. Então, por isso que aqui a gente fala sobre, né, o manual perdido, e ontem eu falei sobre a importância do riso. Porque ontem eu falei sobre um pedacinho desse manual que eu estou falando hoje. O que é a importância do riso? É você encarar os desafios muitas vezes num estado de graça. É pensando, rapaz, vai ser tão bom fazer esse negócio, curtir esse negócio.
Por exemplo, quando eu fiz minha primeira prova de longa distância, que foi a Pampulha, nossa, nunca tinha corrido 18 quilômetros na minha vida. A minha imaginação era a chegada. Eu imaginava como seria, né, a minha expressão, como seriam as pessoas me olhando, qual era a sensação de erguer os braços e saber que você venceu 18 quilômetros. Agora, se você começar a pensar assim, rapaz, quando der uns 3 quilômetros eu vou cansar. Rapaz, vai me doer perna. Amanhã, depois da corrida, vai ser difícil de caminhar, eu vou ficar todo entrevado. Meu amigo, que estado de espírito você vai entrar para uma prova assim? Então, quais são as provas que você tem na sua vida aí nos próximos dias? Qual é o estado de espírito que você está encarando essas provas? Com o estado de espírito, com aquele pensamento assim, nossa, vai dar errado. Rapaz, tem um monte de dificuldade pela frente. Ou então, você pode encontrar uma forma diferente, ou seja, um estado de graça é de gratidão por ter a convicção, já ter imaginado e ter visualizado que o resultado aconteceu. E é isso que muda tudo. Você gera mudanças profundas, significativas, quando você consegue só ajustar esse jeito de olhar lá para frente. E é por isso que a gente chama lá de mindset, né? Aquela autora do livro chamado Mindset, que eu acho que é Carol Dweck, e ela fala, né, que nós somos separados entre um grupo de pessoas no mundo que tem mindset de crescimento e as pessoas que têm mindset fixo. O mindset de crescimento pressupõe um pouquinho disso que eu estou falando, embora ela tenha uma outra conotação, mas é praticamente a mesma coisa. Mindset de crescimento é a pessoa que está sempre aberta. Ela sabe, olha, eu preciso aprender coisas novas. Então, quando ela, por exemplo, ela abre um vídeo como esse, o mindset dela, a mentalidade dela, vamos ver o que esse cara está falando, eu vou descobrir coisas novas. Mindset fixo. Quando você abre um vídeo como esse, você abre pensando assim, o que esse maluco está falando essa hora da manhã? Olha o óculos dele, que coisa estranha. Ele é careca. Putz, esse cara não deve falar coisa decente. E é assim que a gente percebe, né, a separação do joio e do trigo. Porque muitas pessoas estão encarando a vida, encarando seus desafios, seu trabalho, as mudanças que ela gostaria até mesmo de fazer, com um mindset fixo, ou seja, eu nasci assim, você sempre é assim. E eu tenho um jeito firme de mudar, tenho personalidade forte. E outras pessoas, muitas vezes, elas encaram a vida de uma maneira um pouco mais leve, porque quando elas começam, por exemplo, a conversar com alguém, assistir um vídeo desse, começam uma leitura de um livro, começam uma empreitada em direção a um destino, elas começam com o coração aberto, com a mente aberta, para viver e aprender. E aí a gente pode entender que a mudança, esta série aqui é sobre mudança, hora de mudar. São 10 episódios que a gente está tendo aqui. A mudança acontece quando você está aberto, quando você está com um mindset de crescimento e quando você está com essa possibilidade de dizer assim, rapaz, vai ser bom, porque eu já estou até imaginando como vai ser o final. Se você gostou da nossa conversa de hoje, depois deixa um comentário, deixa seu coraçãozinho aqui, porque isso faz toda a diferença para o Instagram entender e dizer assim, eu vou mostrar para mais gente esse negócio que está legal, tá certo? E se você também acha que vale a pena assistir mais episódios, todos os dias às 5h55 eu estou aqui no Instagram falando normalmente sobre algum conteúdo. Então, nesta semana e na semana passada, a gente está fazendo 10 episódios e esses episódios são sobre a hora de mudar. Amanhã a gente tem mais um episódio, amanhã quarta-feira, quarta, quinta e sexta a gente conclui esta série. Então serão 10 episódios que eles estão aqui no Instagram. Eles ficam até o momento em que eu encerro a série. Se você não assistiu os episódios anteriores, pode olhar que eles estão aqui na timeline. Depois eu apago esses episódios e a gente coloca todo esse conteúdo dentro da área de membros do Média, porque eu sei que os meus clientes nota 10 estão por lá, como é o caso do Leonel que chegou por aí. Leonel, valeu. Nilson, valeu, obrigado por você ter estado aí novamente. E olha só, muito obrigado por você estar aqui, mas a coisa mais importante não é o que você ouviu de mim, certo? A coisa mais importante é a forma com que você vai encarar. Então testa, porque o manual perdido não está disponível. Você precisa testar as coisas boas da vida. E na hora de testar, lembra, imagina e visualiza coisas boas, que o seu dia, a sua semana e a sua vida pode ser bem melhor. Grande abraço e até amanhã, 5h55.